Começa agora a primeira aula de uma série de aulas sobre o verbo tenere, um dos verbos fundamentais da língua italiana, verbo tenere. Muitos significados possíveis para esse verbo e nós vamos nos aprofundar vídeo após vídeo nesse verbo. Tudo bem? Como será isso? Os significados possíveis do verbo tenere: vários: stringere, posizionare, resistere, adottare, gestire, reputare, várias possibilidades. Como será a metodologia? A inspiração da logo desse canal seria a ideia de uma imersão na língua italiana. Então, hoje, você está estudando o verbo tenere nesse vídeo. Depois, você pode fazer um estudo sobre o verbo porre. E depois, um estudo sobre trarre. Mas, em seguida, no futuro próximo, com uma publicação de um outro vídeo, nós vamos aprofundar o significado de tenere sobre outra ótica, com outro significado. E assim nós vamos. Nós não estamos correndo em círculos, mas aprofundando cada vez mais o conhecimento da língua italiana. Não temos uma tradução simples na nossa mente para o verbo tenere, mas conhecendo como ele é usado na língua italiana. Qual vai ser a ordem desse estudo? Nós vamos partir dos significados mais elementares do verbo tenere até os significados mais elevados do verbo tenere, seguindo essa ordem, tudo bem? Então, a aula de hoje, sendo a primeira, nós vamos tratar do significado mais básico do verbo tenere. Eu comparo esse verbo tenere com uma caixa de ferramentas. Caixa de ferramentas em italiano é assim: cassetta degli attrezzi. Verbo tenere, na verdade, é uma das ferramentas. Outros verbos acompanham ele, como fare, uscire, mettere, dare, prendere. São todos verbos essenciais, fundamentais da língua italiana para ter um bom entendimento, uma boa conversação, uma boa leitura. Entendido? Um outro motivo para estudar o verbo tenere: ele é um modelo de conjugação para outros verbos. Então, você está vendo na tela vários verbos: appartenere, contenere, detenere, ottenere, ritenere, sostenere. Todos são verbos importantíssimos e terminam com tenere. Eles são formados como? Com um prefixo, uma parte inicial, e terminam com tenere. Olha só como a conjugação do verbo tenere, ela dá forma, ela modela a conjugação do verbo appartenere. Vamos considerar o presente indicativo. Io tengo, io appartengo. Tu tieni, tu appartieni. Lui tiene, lui appartiene. Esse vídeo não é um vídeo sobre conjugação de verbo, mas é apenas para motivar por que nós estamos estudando o verbo tenere. Ele é importante e ele é modelo de conjugação para outros verbos. Agora vamos entrar no significado. O que você está vendo na figura? Que cosa vede nella figura? Você está vendo alguém segurando um copo de café. Em italiano, esse conceito seria tenere il bicchiere di carta. Isso mesmo. O verbo tenere, ele passa a ideia de segurar, de ter com você, estar com você. Tenere il bicchiere di carta. Tem o significado em italiano, seria stringere un oggetto, avere con sé. Então eu poderia dizer: tengo il cellulare nella mano sinistra. Tengo il cellulare nella mano sinistra. Eu poderia dizer também: tenevo l'ombrello con la destra. Eu segurava o guarda-chuva com a mão direita. Tenevo l'ombrello con la destra. Perceba que não seria aqui a tradução prendevo l'ombrello con la destra, porque prendevo é pegava, pegar. Tenevo significa segurar, ter com você. Passa uma ideia de continuidade. Não é que você está segurando agora o objeto. Você está segurando e ele continua com você. Tenevo l'ombrello in mano. Lei teneva in mano il giornale. Outro exemplo. Ela está segurando o jornal. Não é que ela está afferrando il giornale, pegando agora. Não. Lei teneva in mano il giornale. Mas tenere não necessariamente está ligado às mãos. Esse exemplo é um exemplo clássico. Tenere tra le braccia. Exemplo de dicionário que você deve conhecer. La madre teneva il bimbo tra le braccia. Olha, ela estava com a criança entre os braços. Tra le braccia. La madre teneva il bimbo tra le braccia.
Eu vou dar 10 segundos agora, vai ter participação também de vocês no vídeo, 10 segundos para você ler o texto, ver se você consegue compreender o que está escrito. Contando agora, 10 segundos. Vamos ler? Una giovane coraggiosa tiene stretto tra le braccia un cucciolo abbandonato sulla spiaggia. Então, tiene stretto tra le braccia. Então, ela está segurando entre os braços. E o que é que essa jovem corajosa segura? Un cucciolo abbandonato sulla spiaggia. Cucciolo é isso que você está vendo na imagem, né? É um filhote, um filhotinho de cão, de cachorro. E spiaggia é praia. Então, esse filhote foi abandonado na praia e ela está segurando esse filhote, tudo bem? 10 segundos agora para você ler esse exemplo, muito interessante, que não necessariamente tenere está ligado às mãos ou os braços. Pode estar relacionado a qualquer parte do corpo ou qualquer situação, desde que tenha a ideia de segurar, de ter com você. 10 segundos para você ler o texto. Quando i militari hanno guardato dentro l'auto, hanno notato che il ventissettenne teneva tra le gambe una scatola. O que está sendo dito? Os militares eles olharam para dentro do carro e perceberam que aquele jovem de 27 anos tinha entre as pernas uma caixa. Scatola é isso mesmo, é uma caixa. Teneva tra le gambe, que significa ter entre as pernas. Isso foi uma notícia de um jornal. Você conseguiria ter entendido essa notícia? Teria entendido se eu tivesse lido? Teneva tra le gambe una scatola. Outro exemplo aqui, segurar o copo. Era molto agitato. Non riusciva a tenere il bicchiere. Isso se fosse no passado. Se fosse no presente. É molto agitato. Non riesce a tenere il bicchiere. Olha, não consegue segurar o copo. É isso que está dizendo. Tenere il bicchiere. Segurar o copo. Tudo bem? Estamos terminando já o vídeo, eu gostaria de deixar algumas observações finais. Stringere é o significado básico do verbo tenere. Ele pode ser estendido para significar outras coisas, como se ele estivesse esticando ele para crescer o significado. Afferrare, appoggiare, mantenere. Vamos ver um exemplo onde isso acontece. Imagina esse exemplo. Peguem ele, é ele o ladrão, peguem ele. Nós poderíamos dizer isso em italiano. Tenetelo, è lui il rapinatore, tenetelo. Mas por que isso pode acontecer? Tenere é segurar. Então, o que nós estamos dizendo aqui é peguem ele e segurem ele. Então, tenetelo, ele expande para significar também pegar. Tenetelo, è lui il rapinatore. Deu para entender? Então, tenetelo, nesse caso, ele significa peguem e segurem ele. Tenetelo. Isso é uma possibilidade. Significa afferrare, prendere, arrestare. Entendido? Tenere também, geralmente, tem uma intenção em alguém que está pedindo isso. É uma possibilidade. Pode ter uma intenção. Por exemplo, segura a escada porque tenho medo de escorregar. Esse exemplo em língua portuguesa pode ser traduzido como tieni la scala, che ho paura di scivolare. Segura a escada. Tieni la scala. E, finalmente, para encerrarmos o vídeo, existe a possibilidade de tenere ter o significado figurado. O que significa? Vamos ver esse exemplo. Com dificuldade sustenta a família. Como traduzir isso para o italiano? Existe a possibilidade de usar o verbo tenere. A stento tiene la famiglia. A stento tiene la famiglia. É um senso figurado, é uma figura. O que nós temos que dizer? Que a pessoa com dificuldade, astento é com dificuldade, haver dificuldade. Astento tiene la família. É como se a família ela fosse um peso e você tem que segurar ele, resistir segurando esse peso. Deu para entender? Então, essa é a primeira aula que nós vimos, o significado básico de tenere como segurar, ter com você. Nas próximas aulas nós vamos continuar aprofundando o significado do verbo tenere. Então, aguardo você na próxima série, na próxima aula dessa série.